Iniciamos agora mais um episódio do Bate-Papo em Falto. Eu me chamo Tuane. E eu me chamo Elton. E hoje nós vamos entrevistar ele que é pai, já foi instrutor de autoescola, é empresário e hoje também é um dos organizadores da Infalto, Aristeu de Souza, sócio da Rio Vale Diesel. Aristeu, seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo. É uma honra receber você aqui para poder contar um pouquinho da sua história. Olá, Tuane. Olá, Elton. É um prazer enorme estar fazendo parte hoje desse bate-papo aqui, apresentando um pouco aí da nossa história, como a gente surgiu com a Rio Vale, como ela se posicionou no mercado e as pessoas que a gente encontrou aí no percurso, no associativismo, de que forma que eles fizeram parte da história da Rio Vale para chegar onde a gente chegou, né? E estamos caminhando aí com certeza para colher muitos frutos ainda na história aí da Rio Vale Diesel no mercado voltado para a linha diesel, né? E a Rio Vale hoje tem quantos anos de história? A Rio Vale completou 11 anos. 11 anos? 11 anos de história. E a Rio Vale tem uma história muito engraçada, né? Ela surgiu dentro de um movimento muito interessante aqui em Santa Catarina, né, Elton? É um movimento de associativismo e vocês estavam na vanguarda desse movimento. Então, a história da Rio Vale, ela é diferente do que a gente está acostumado no setor da reparação automotiva. Conta pra gente, Aristeu, como que foi a entrada nesse segmento, a abertura da Rio Vale Diesel? Porque o Elton estava me contando aqui nos bastidores que você, antes de abrir a sua oficina, você entrou em um núcleo de oficinas mecânicas. Como que foi isso? Como que surgiu a história de montar a Rio Vale Diesel? Como que foi a entrada nesse núcleo? Então, Tuane, como o Elton mencionou aí, realmente, desde pequeno eu sempre tive um sonho de empreender, realmente ter meu próprio negócio. E eu sempre tive uma caída pela parte de automotiva, né? De questão de mecânica mesmo. Nasci na roça, me criei na roça, não tive oportunidade de trabalhar, iniciar desde novo nessa área, mas sempre tive um desejo. E, como eu sempre digo, as oportunidades vão aparecendo, a gente vai conhecendo pessoas e existiu a oportunidade de eu encabeçar um projeto para a gente montar uma oficina. Diante disso, eu já trabalhava com autoescola, né, vim do setor da metalúrgica, fui para a autoescola, onde eu trabalhei, bem dizer, a minha juventude inteira, 10 anos, 11 anos de autoescola, e comecei a pesquisar o mercado. Então, desde o início, quando a gente começou a pesquisar, eu comecei a tentar entender como é que funcionava. Como eu não vinha da área de manutenção, né? Porque geralmente, o que acontece? Um técnico, ele vai tendo a sua... crescendo dentro da reparação, né, até ele ter o seu próprio negócio. Eu fui o contrário, eu não tinha o conhecimento técnico, mas eu tinha vontade de empreender. E juntamente com meu tio, né, morava no Rio de Janeiro, a gente fez uma parceria, onde eu comecei a correr atrás, fazer um levantamento de toda a estrutura, maquinário, o que precisava, já com pensamento voltado para essa linha leve diesel, né, que eu via o mercado que estava crescendo muito rapidamente, há 10 anos atrás, e tinha essa deficiência nas mecânica, né, de manutenção. Então foi onde eu comecei a correr atrás, onde eu conheci o Elton, conheci o Felipe, conheci o Billy, Anderson, o Márcio, enfim, o grupo do Navate, que é da nossa região, e do núcleo, e aonde eu recebi um convite na época, que era o Felipe, o presidente, para mim entrar no núcleo, onde eu teria uma visão melhor. Mas deixa eu entender aqui, ó, como é que foi a tua jornada do Rio de Janeiro para cá em Santa Catarina? É que eu sou do Rio de... na verdade, eu sou natural e de Santa Catarina, né? O meu tio foi embora para o Rio de Janeiro. Ele era
tinha 12 anos e ele tinha empresa lá, empreendia, né, no segmento de hortifrutis e acabou querendo vir embora de volta para Santa Catarina. Mas ele queria montar um negócio aqui em paralelo. E a gente tinha uma proximidade como tio e sobrinho muito boa, aonde ele disse, não, Aristeu, vamos montar um negócio em parceria. Aí eu disse para ele, olha, eu não tenho um valor tão expressivo. Bota o que tu tem, corre atrás. Eu disse, mas eu me prontifico a criar a estrutura, montar o projeto, executar as obras que tem que executar. Foi onde a gente iniciou. Compramos terreno, fizemos o galpão. Na época, comecei a correr atrás do maquinário para a gente trabalhar com um sistema de injeção diesel, onde a gente acabou fechando com a MacTest, que é uma empresa da Turquia. Então, a gente importou toda a parte de bancadas, desde bomba mecânica até a sistema de injeção mais atual que tinha de eletrônico. E eu comecei a correr atrás, né? Buscar informação, buscar conhecimento técnico, buscar uma equipe para montar, né? Então foi assim, eu comecei esse projeto, eu tinha 28 anos. E eu startei a oficina com 31, eu abri as portas. Então, não foi do dia para a noite que isso aconteceu. Então, entrei dentro do núcleo 2 anos antes de eu realmente abrir a oficina. Então, onde eu tive o prazer. E eu digo também que hoje, por eu estar aqui, envolvido dentro de associações, dentro da FACISC, dentro da ACI, dentro do NEA, fez com que eu criasse uma forma de pensar que o negócio realmente ele tinha que ter uma gestão. E eu comecei a correr atrás, montei a minha equipe. No começo não foi fácil, né? Eu vim como um colaborador. Montei, eu sempre digo assim, a Rio Valley, ela nasceu grande, muito grande. E é um peso gigante a gente ter que conduzir sem ter experiência. Então o núcleo, nessa hora, ele foi assim, algo que realmente me ajudou muito, o Tuani. E trocando ideia com vários empresários já no mercado, comecei a criar um perfil do que realmente eu queria para minha empresa, estrutura, como que eu queria. Então, eu sempre digo que eu saí na frente de muita gente, né? Por ter uma assessoria, por ter o Navat, o NEA já como parceiro, e eu aprendi muito nesses 2 anos antes de começar a trabalhar. Então, o dia que eu abri a porta, eu já tinha realmente noção do que seria o operacional, o que realmente seria a questão de gestão do negócio. Mas, claro, existem obstáculos, né? A gente cai, levanta, e com isso se iniciou a Rio Valley Diesel. No decorrer ali, no começo, a gente tinha um pouco de dificuldade, não tinha a experiência do dia a dia da mecânica, mas corri atrás, fui para São Paulo, como o Elton já mencionou aí atrás, busquei conhecimento técnico, fiz alguns treinamentos dentro da Bosch, Rubiel, fui para o Rio Grande do Sul, dentro de Santa Catarina mesmo, e começou a se criar um corpo, né, e uma direção realmente da Rio Valley. E hoje completamos aí 11 anos, teve um start aí no meio dessa jornada que o meu tio acabou não querendo continuar mais com a sociedade. Aí entra o Ivan, que era um colaborador nosso, que estava desde o início da Rio Valley. Hoje ele é meu sócio, né? A gente tem sociedade na Rio Valley. E o Ivan hoje é da parte técnica, formado em engenheiro mecânico. E realmente ele também ajudou muito para que a Rio Valley conseguisse dar mais um passo. Foi onde o Ivan me cobrava muito a questão de informação. Informação em qual sentido? Metas, informações do operacional, do financeiro, compras, vendas. A gente tinha isso, mas não era tão a fundo. E foi aonde a gente começou a correr mais atrás, dentro de consultoria, dentro do núcleo, né? Tem o Rudimar, que é o nosso consultor lá do Navat, startou com a gente ali, começamos a trabalhar dentro da minha empresa, criamos
os setores bem definidos, né? Desde da recepção até o financeiro, aonde a Rio Vale deu um passo gigante e a gente começou a correr atrás realmente de resultado. Criamos o perfil de qual tipo de cliente a gente realmente queria atender, né? Então a gente se posicionou novamente no mercado e depois de 4 anos a gente deu essa virada de chave. E hoje eu consigo falar com propriedades, né, o que a Rio Vale se tornou. Então hoje a gente tem processo, a gente tem resultados, a gente tem números e realmente é uma empresa hoje que é lucrativa. Não me dá dor de cabeça, que é o mais importante, que no começo eu sofria muito com isso. Não conseguia dormir, mas hoje a gente tendo um posicionamento no mercado, sabendo qual o objetivo nosso no mercado, o que entregar para o cliente, isso acaba eliminando muita dor de cabeça, seguindo processos e faz com que cada dia mais a gente consiga estar crescendo e evoluindo imensamente, né? Vamos se dizer assim. Querendo saber onde você quer chegar, né? Exato. Vamos dar um contexto para quem está assistindo a gente agora. Falando de estrutura, hoje, quantos elevadores vocês têm? Quantos carros vocês atendem no mês? Você poderia abrir esses números aqui para a gente? Claro, com certeza, Tony. A Rio Vale ela iniciou com 1 elevador. Hoje a gente tem 3 elevadores. A gente também estamos com 12 colaboradores, desde a parte administrativa até a parte operacional. Hoje a Rio Vale atende em média 68 carros mês. 68 carros, tudo da linha diesel, ou vocês têm outros serviços lá também? Ô, Tuane, não. A gente é voltado somente para a linha diesel. A gente faz mecânica geral na parte leve, que a gente fala da linha diesel, né? Que seria as caminhonetes e vans. Daí para frente, barco, gerador, caminhão, máquinas, a gente atende só a parte de injeção diesel mesmo, só a parte de injeção, módulo, chicote, essa questão, né? Agora, a mecânica geral, a gente acaba trabalhando com as caminhonetes e van. E eu aprendi no decorrer, né? Então acho que isso, quem está dentro do núcleo NEA hoje, ou fora do estado de Santa Catarina, que está dentro do associativismo, dentro do núcleo, eu aprendi que volume de atendimento não é questão ou sinônimo de faturamento, né? Hoje o cliente que vai até a Rio Vale Diesel, ele não está indo lá por preço, né? Ele não está indo lá por uma indicação de qualquer pessoa. Ele está entrando numa oficina onde ele vai ser bem atendido, ele vai ter um procedimento de atendimento, né? Vai ser trabalhado e trazer a solução para o veículo dele, independente do valor. É que eu sempre digo para o cliente: mas eu vou gastar muito? Não sei, pode ser algo simples, como pode ser algo que realmente ele vai gastar muito. Mas a responsabilidade da Rio Vale hoje e dos nossos colaboradores que são orientados é passar as condições reais do veículo para o cliente. Cabe a ele se ele tem condições ou não de fazer. Então, acho que essa é uma transparência que a gente cultiva todo dia dentro da empresa, nas reuniões que nós temos todos os dias, é frisado sempre isso. Então, se o cliente não quis fazer o serviço, não é por incapacidade técnica ou por algum motivo da Rio Vale Diesel. E sim, porque talvez não era a hora adequada para o cliente, não cabia no bolso dele, talvez ele vai fazer alguma coisa que seja mais grave e volta no mês seguinte. A maioria acontece isso, mas geralmente hoje o serviço ele é realizado do começo até o fim e a gente só tem com isso que eu digo, não tem a dor de cabeça, que realmente é feito o serviço completo, né?
Deixa eu te fazer uma pergunta, que tu comentou bastante sobre clientes, né? Como que você recebe e faz esse atendimento do cliente? Hoje a gente sabe que dentro da reparação automotiva faltam muitos colaboradores e é difícil achar mão de obra. Para a manutenção dos veículos leves em geral, eu imagino essa questão na linha diesel, né? Os clientes que aparecem dentro da sua oficina são clientes que vêm da sua cidade ou de outras cidades vizinhas? Porque às vezes a gente entende que falta mão de obra no mercado e pode chegar clientes de outras cidades, que vocês podem ser uma referência, vocês são uma referência lá na região de vocês. Ô, Tuane, sim. Quando eu posicionei a Rio Vale Diesel em Canelinha, não foi por acaso. Eu queria as margens da SC e aonde eu conseguisse pegar o fluxo do trânsito, onde levaria São João Batista, Abrusque, Nova Trento, Major Gercino, Canelinha, né? Então eu consegui pegar esses 5 pontos, essas 5 cidades. E realmente, quando iniciou a Rio Vale, eu tinha ideia que a Rio Vale, como eu era novo no mercado, eu não tinha algo 100% de certeza o que realmente ia dar certo, né? Eu queria trabalhar com sistema de injeção. E quando a gente realmente abriu, começou a surgir muito essa questão de manutenção e revisões de caminhonetes. E a gente começou a pegar 1, 2, 3, 4... E eu comecei a gostar daquela situação, porque assim, a questão de retorno nesse serviço de revisões, troca de óleo, suspensão e freio, ela acaba sendo menor. E ele eleva realmente o ticket médio de venda sobre esses carros. Então, foi onde a Rio Vale focou mais nessa questão da linha leve, a manutenção. Mas hoje a gente é referência. Canelinha tem um volume muito baixo hoje em relação a caminhonetes. Mas hoje eu atendo muito São João Batista, Nova Trento, Itapema, Porto Belo, né? Vem bastante serviço. Hoje eu arriscaria dizer, eu não tenho essa informação, mas uns 60% hoje do meu atendimento é Itapema, Bombinhas, Porto Belo. E claro, dentro do associativismo, aí dentro do NEA, tem alguns parceiros, né? O Billy, o Elton, também temos aí fora da nossa região, né? Que vem lá do Centro-Oeste, vem sistema de injeção, vem hoje através de transportadora, chega até a Rio Vale, onde a gente faz a reparação, lá do Oeste, Capinzal, vem bastante coisa de fora. Claro que são conhecimentos que a gente acabou adquirindo dentro do núcleo, dentro do associativismo, que realmente a gente consegue ter transparência, né? Eles sabem que estão mandando o serviço para uma empresa que vai realmente fazer um serviço correto, vai ser um preço justo, precisa ser trocado, não precisa. Essa transparência, que é o que a gente cultiva, que é o que está demorando, mas eu creio que é o caminho que vai fazer com que a Rio Vale permaneça no mercado. E dessa forma a gente conseguiu se posicionar. Então hoje a Rio Vale, o grande diferencial nosso não é somente em Canelinha. Num raio ali de 80, 100 quilômetros a gente consegue atender, até porque é um serviço que geralmente quando vem, ele não é feito em uma manhã. Às vezes leva 1 dia, 2, 3, é um serviço um pouco mais complexo, é um pouco mais demorado, né, Tuane? Acaba requerendo mais tempo, né? Aristeu, mas a gente sabe hoje que a linha diesel, ela exige um alto investimento. Falasse ali de bancadas diesel, a gente sabe que uma bancada diesel hoje é um monte de dinheiro, é caro. E depois são treinamentos, ter técnicos capacitados. E eu vi que falasse bastante de associativismo. O que o associativismo te ajudou a conseguir estruturar a tua empresa, estruturar os teus técnicos, os teus processos de trabalho, que falasse bastante em processo de trabalho. Pelo que a gente conversou aqui, o teu processo hoje está bem estruturado em todas as áreas. E onde o associativismo te deu esse norte? O que ele te ajudou com isso tudo? O Elton, então, realmente o investimento, como eu mencionei ali atrás, a Rio Vale ela nasceu grande, né? Então,
quando a gente fez esse investimento das bancadas, realmente se tinha no mercado era Bosch e Mactest, né? Então, ainda sobre importação. Hoje tem várias outras marcas de bancada, enfim, 1, 2, 3, 10, várias. Mas há 11 anos atrás realmente era Bosch e Mactest. Optei pela Mactest devido a negociações na época com a Bosch, claro. Apostar num cara que vinha da autoescola montar uma oficina tinha que ter realmente uma confiança muito grande, né? Então, de começo, o Arthur, que era o que credenciava o pessoal da Bosch, o Aristeu, eu acho que não bate os requisitos e tal. Eu disse, não, mas vamos lá, vamos para frente. E montei a Rio Vale, né? Hoje a gente trabalha muito em cima de processo, muito em cima de organização. Então, já veio pessoal lá do Oeste passar um dia, conhecer a nossa empresa, ver como é que é o nosso processo, Palhoça, já veio pessoal de Blumenau. Então, isso é gratificante, assim, não tem preço, né? Quando vem esse pessoal dentro da empresa, realmente eu faço questão que os meus colaboradores apresentam a Rio Vale para essas pessoas, para saber que quando a gente fala dentro do associativismo, dentro de reuniões, quando a gente está fora da nossa cidade, que realmente é uma luta, não é fácil, mas quando a gente consegue fazer isso realmente acontecer dentro da empresa, é gratificante. É gratificante, a equipe trabalha unida, todo mundo trabalha com um propósito, realmente é entregar o melhor, não por mim, mas sim pela Rio Vale Diesel, como todo mundo trabalha, é o nome de todo mundo que está ali, então todo mundo dá o seu melhor. E o associativismo eu fui entrando, de início veio o Navat, depois fomos para o NEA, depois eu fui para a CI, a CISC, depois fui para a FACISC, e depois a minha mulher queria me mandar embora. O associativismo, ele é viciante, né? Mas é que te toma um pouco do teu tempo, né? Mas assim, o que eu posso dizer é que ali eu achei o caminho para conduzir o meu negócio. Então, quando eu fiz parte da FACISC, que eu fiz parte da diretoria da FACISC, onde eu fiz parte que fazia parte eu era diretor de automecânica do estado de Santa Catarina. Ali eu conheci pessoas fantásticas, muitos empresários. É claro que a gente ingressa dentro do segmento político também, que a gente, na época, era a gestão ali do nosso antigo governador, o Moisés. Então, a gente tinha reuniões com eles, a parte de equipe dele. Então, ali eu realmente vi que a gente tem que sair, às vezes, do nosso mundo. Da nossa bolha, né? Da nossa bolha, e buscar informação. Ali tu vê caminhos gigantes, tu vê pessoas extraordinárias, né? Então, fazem a gente ter outro pensamento do negócio. Isso realmente me ajudou muito e me ajuda até hoje. E é algo que eu não consigo mais sair dessa linha, desse pensamento, dessas pessoas. Mas pegando o teu gancho ali, falasse em buscar informação. Qual é a constância hoje e como que acontece a capacitação dos teus técnicos na tua empresa? Hoje a gente vê muita... Como é que está o teu negócio? Cara, tá ruim. Não tá bom. Eu acho que a nossa fala, o nosso posicionamento, isso fala muito da nossa pessoa. Então, eu acho que pensar positivo, isso faz com que realmente as coisas dê certo, aconteça. A gente cobra hoje da nossa equipe. Às vezes, a nossa equipe ela acaba impactando quando chega um cliente lá. Até esse tempo a gente ainda fez uns treinamentos e alguns... A gente faz alguns trabalhos lá dentro do Instagram da oficina e a gente colocou. Às vezes o cliente se sente até meio assustado pela juventude da nossa equipe.
mas eu eu tenho certeza que eles são capacitados, têm informação técnica para executar qualquer tipo de veículo, independente do valor do carro. Então, hoje a gente busca essa constância, todo dia buscando informação. A gente tem vários canais hoje dentro da empresa de buscar informação técnica, né? Hoje é a grande dificuldade, é o que a gente briga hoje dentro da nossa classe, buscar informação técnica, e realmente eles não medem esforços para correr atrás disso. Tem o Ivan, que é meu sócio, ele é muito voltado para essa questão de processo. Então, acho que isso faz com que, e essa equipe nova, né, eles têm essa vontade de aprender, de fazer o certo. E a questão hoje de mão de obra, tem a dificuldade? Tem. Mas o que hoje faz, Elton, a gente ter um bom técnico? Primeiramente, a nossa empresa ser uma empresa bem posicionada, bem estruturada, existir processos. Eu acho que o colaborador também quer trabalhar numa empresa onde tu tem uma boa gestão, tu tem uma boa equipe, uma boa apresentação, que tu tenha um foco realmente de qual tipo de cliente tu quer atender. E com certeza ele vai ter um ambiente ótimo de trabalho, ele vai ter umas condições adequadas de trabalho, vai ter um ferramental onde ele consegue buscar informação técnica, onde tem uma estrutura, tem uma base, tem um suporte. Então isso, tem dificuldade mecânico? Tem, mas eu acho que o mecânico que está lá fora, ele também procura uma empresa boa para se trabalhar, onde o cara tem realmente um comprometimento com o salário, né? Eu sempre digo para os meus colaboradores, a Rio Vale simplesmente é uma empresa que paga tanto o meu salário como o deles. Então não adianta eles serem ótimos no que eles fazem e eu como gestor ser péssimo. Não vai acontecer. Então eu me cobro como gestor e eu cobro eles como operacional. Então isso faz com que toda a equipe veste a camisa. E isso faz com que essas pessoas que estão lá fora comecem a despertar. Pô, eu tinha vontade de trabalhar nessa empresa. Não na Rio Vale, mas na Stock Car, na Dandolini, na do Billy, na Invest Alto, porque realmente os colaboradores que estão lá, a gente tem pouca rotatividade. Eles acabam realmente vendo que é um ambiente bom de trabalho, onde realmente tem esse suporte, entendeu? E é bem bacana isso que o Aristeu falou, Tony, porque assim, esses movimentos, principalmente associativistas, eles fazem o quê? Quando às vezes a gente não tem mão de obra no mercado, a gente começa a trazer gente do zero e começa a capacitar eles do zero. Pega um cara que não entende, eu sei porque a Rio Vale faz isso, e o próprio núcleo já fez isso, em abrir um treinamento de iniciante para mecânicos para colocar gente no mercado, porque a gente está com deficiência às vezes de mão de obra e acaba fazendo isso para colocar gente nova no mercado. E os instrutores são os próprios nucleados? Como é que é isso? Os próprios empresários, geralmente os próprios empresários. Pega a gente já fez, né, no nosso núcleo essa experiência, pega uma oficina numa área, o cara tem bastante habilidade com suspensão. Esse cara vai dar um treinamento, às vezes de 2, 3 semanas, só no sistema de suspensão e direção para os novos técnicos. E não só o pessoal que está de fora, mas às vezes entrou um cara novo lá no Aristeu, na oficina dele. E esse cara não tem muita habilidade. Então esse cara vai para o treinamento lá na outra oficina. E só da parte técnica ou vocês também fazem de gestão? Porque eu vi um negócio que o Aristeu falou aqui que eu achei muito legal e eu já vi em outras oficinas que fazem parte do nosso movimento, que são as reuniões que são frequentes, né? Você comentou, é reunião diária que vocês fazem lá com a equipe? Ô, Tuane, eu estando presente na empresa ou não, todo dia, 1h30, acontece uma reunião de 15 minutos. Claro que nessa reunião se debate bastante o pátio da oficina, né, o operacional, como está, juntamente com o comercial, aonde alinhamentos o status do carro, o processo, como é que está, vai conseguir entregar, não vai, atrasou, quebrou alguma coisa. E às vezes algum erro de processo, que houve algum problema ali, a gente já acaba discutindo aquilo ali, buscando a solução. E a gente tem uma reunião de 1h30, geralmente não, é sempre na primeira semana do mês, onde realmente a gente traz
uns pontos mais relevantes, né? Processo, alguma coisa que está acontecendo de errado, né? A gente pede a colaboração dos colaboradores, o que está acontecendo, se tem alguma ideia para alguma solução. Mas é uma reunião bem tranquila. Realmente é alinhamento da equipe, né? Para a gente trabalhar num propósito só. Mas elas acontecem todos os dias, independente se tem carro no pátio, não tem, ela tem que acontecer essa reunião. Nas outras empresas do núcleo, isso também acontece? Algo que veio do núcleo, essas reuniões periódicas? Sim, essas reuniões, ela começou a se iniciar dentro do Navat. Eu não sei se isso se estende para dentro do NEA, né? Mas realmente é algo que eu senti muita diferença quando a gente começou realmente posicionar cada pessoa em cada setor. A gente viu a necessidade de ter esse alinhamento diário. Então, no começo, quando a gente iniciou esse processo, foi fácil? Não foi. A gente está trabalhando há 2, 3, 4, 5 anos e sempre tem alguma coisa que ainda acontece no processo, mas hoje aconteceu uma situação no processo de compras. Ele mesmo já traz o que aconteceu e já tenta trazer a solução. Então, assim, tão comprometido com a causa. E eles sabem que se existir um problema no setor deles, vai comprometer todo o processo. Então, isso que é gratificante, que eu digo que é um caminho sem volta. Tu não consegue mais voltar. E quando a gente consegue alinhar isso, essa reunião, eles mesmos querem estar fazendo para saber como é que está o processo, se está tudo certo, se vai ter algum problema. Porque eles sabem que se não tiver reunião, ou se alguém deixar de colocar pontuar algum problema que aconteceu no processo, alguém vai ter que informar para o cliente, vai ter uma dor de cabeça, e ninguém quer ter dor de cabeça, né? Então, realmente isso acontece, é eficiente, né? Mas ela tem que ter a constância. No começo, hoje não tem nada. Não, tem que ter, hoje tem que ter. A constância, hoje ela é automática. Ela acontece. Você estando lá ou não, ela acontece. Acontece. E acaba que um começa a cobrar o outro para o processo poder evoluir. Isso que é o mais importante. E é bem isso que tu falou. Tem que ter a constância, senão começa a se perder no meio do caminho. Isso é muito legal, porque a gente fala aqui sobre cultura organizacional. É um termo que talvez não é muito falado dentro do nosso segmento, mas ele acontece e são essas pequenas pautas e acontecimentos rotineiros onde você vai criando a cultura da sua empresa. Então, eu percebo que já vem da tua mentalidade, desde o início, ter esse planejamento, essa história de construção da tua entrada no associativismo já mostra muito o perfil de empresário que você tem, né, Aristeu? Ô Tuane, sabe quando que surgiu na minha mente? Foi assim, montar o meu negócio. Eu trabalhei no setor metalúrgico, eu comecei num cargo lá embaixo e quando saí eu cuidava do setor. Era o cargo máximo lá dentro. Na autoescola eu entrei como instrutor, eu passei todos os processos. Fui para a parte de delegacia, processo, desenrolar, pipinão que acontecia. Eu sabia o processo do começo até o fim, enfim. O que dentro de uma autoescola poderia fazer, eu dominava quando eu trabalhava no segmento de autoescola. Quando surgiu a oportunidade de Rio Vale, o meu pensamento foi esse. Todo o negócio que eu entrei, eu cheguei ao máximo. Será que o meu eu não vou dar jeito? Foi aí que eu disse, eu vou dar jeito. E claro, existe a cobrança de nós mesmos. E eu sou um cara muito chato, detalhista, processo, organização. Sofri muito com isso lá no começo. E teve uma situação que o Arthur falou para mim que me marcou muito. Foi quando eu não conseguia a bandeira Bosch, ele falou que para ter uma empresa hoje, para levar o nome Bosch, tinha que ter uma estrutura, uma organização, um processo, tinha que ser organizado. E aquilo ficou na minha mente. E, claro, é uma empresa que hoje a gente tem parceria, eu compro com eles, empresa fantástica. Já fui para dentro da Bosch, fiz vários treinamentos.
Mas assim, ó, e aquilo ficou me martelando e eu fiquei pensando, eu vou mostrar que para ter uma empresa organizada, estruturada, que atenda um cliente com processo, não necessita realmente ter uma bandeira Bosch. E foi onde eu comecei a correr e brigar. E foi onde o núcleo, o Navat, entrou de uma forma assim que eu comecei a ter uma visão, indo dentro de outras oficinas e comecei a criar a minha oficina. Até então eu não tinha nenhum galpão. Vai ser a minha sim, eu quero que a minha seja melhor. E é o que eu falo hoje para os meus colaboradores em toda a reunião. A Rio Vale nasceu não apenas para ser uma oficina, e sim uma oficina diferenciada, aonde vai ter o melhor técnico, vai ter o melhor atendimento, vai ser a melhor empresa, eu quero ser o melhor que todos, de uma forma, claro, que não passe por cima de ninguém, mas melhor, não digo como empresa, como estrutura, como atendimento, como equipe. Então, a visibilidade que eu quero lá fora é essa. Quando o cara falar da Rio Vale, ter essa visão de mercado. Não, realmente é uma empresa diferenciada. Então, esse foi a questão que lá atrás eu comecei a cultivar. Não foi fácil, porque isso vem de uma cultura, às vezes, do mecânico ser um pouco meio desorganizado. Mas hoje, os colaboradores, ajudam o outro lá dentro. Para te ter uma ideia, né, hoje a gente está com 11 anos de casa, a parte interna da Rio Vale ela nunca foi pintada. Então, se vocês hoje for lá, vão dizer, pô, Esteu, é mentira. Mas realmente é o capricho, é o cuidado. E não é somente da minha parte. Eu hoje tenho de agradecer isso realmente aos colaboradores que realmente aceitaram, né, aceitaram o desafio de realmente ser diferente do mercado. E zelam pela empresa, né? E zelam pela empresa. Eu acho que dá para perceber sobre essa tua visão de liderança, né? O reflexo de como o dono impacta no posicionamento da empresa, como a empresa é reflexo desse dono, né? E tu sempre foi muito ativo. Deixa eu te fazer uma pergunta agora. O que, na tua ideia, assim, faz sentido hoje? Você estar aqui, dedicando seu tempo, dedicando tempo para a Infalto, para trazer conhecimento para outros mecânicos. Por que você faz esse movimento? Por que você se dedica ao associativismo e se dedica a eventos como a Infalto? Ô, Tuane, eu acho não, né? Achar eu tenho certeza. Realmente o associativismo ele me levou até onde eu estou hoje e com certeza eu acho que eu estou só no começo. Eu sei que a gente tem muito mais o que aprender e com certeza hoje eu falo para os meus colaboradores, né? Todo mundo vai ter oportunidade de ter o seu próprio negócio. Então eu quero sempre cobrar da minha equipe, né, independente se é operacional ou se é da parte comercial, eu sempre digo, busquem informação, busquem conhecimentos, porque eu acho que hoje o mecânico, ele tendo um bom conhecimento técnico, ele pode ter a empresa dele, e eu sempre deixo isso aberto dentro da minha empresa. E com certeza, se ele sair da minha empresa para ter o seu próprio negócio, ter a sua própria empresa, eu sempre digo para ele, vai ser mais um parceiro junto com a gente. Porque ele já está nessa caminhada comigo e ele sabe que isso realmente fez a diferença dentro da Rio Vale. Então, com certeza, ele vai estar dentro lá do núcleo do Navat, do NEA, ele vai estar aprendendo cada vez mais essa questão de gestão também. E replicar o que ele aprendeu dentro da Rio Vale, ele vai conseguir replicar dentro da empresa dele. E com certeza, eu conheci pessoas fantásticas, ele vai conhecer outras pessoas, e o mercado, ele está aí para todo mundo. Eu acho que eu não levo o Elton como oficina, como um concorrente. Eu acho que cada um tem o seu cliente, tem mercado para todo mundo, e a gente tem que preparar os nossos colaboradores, ou essas pessoas que realmente querem ingressar nessa área, preparar eles como realmente gestores, né? Que qualquer negócio hoje, independente do tamanho, ele é uma empresa.
E se ela não tiver metas, processo, alinhamento, objetivo, ela não vai ser uma empresa onde vai conseguir se posicionar e ter resultados, né, lucrativos no mercado. E eu acho que todo mundo hoje tem um negócio, realmente, é para ter uma vida melhor, né, é para ter um ganho talvez melhor, mas para isso precisa realmente um empenho, e o associativismo realmente ele faz a diferença. Às vezes tem pessoas que acham que isso não é tão interessante, mas isso realmente é uma gasolina. Depois que tu tá lá dentro, tu não consegue mais sair, tu ficou um mês sem uma reunião, tu já fica agoniado, tu vai numa reunião, tu volta com uma injeção de adrenalina, com 1000 coisas na tua cabeça. Então, realmente, assim, eu não consigo mais, eu acho que viver sem o associativismo, sem estar no meio de oficinas, de empresários, de colaboradores que realmente querem fazer a diferença. Então, isso não me vejo mais fora desse mercado. A reunião realmente ela é uma injeção de ânimo depois que a gente volta dela. E tem uma coisa que é bem importante, né? Se tu não lutar pelo teu setor, quem que vai fazer por ti? Então a gente tem que lutar pelo nosso setor. Mas, Tony, tem mais um recado para passar para a gente aqui também? Olha só que legal, né? Na Infalto a gente vai ter esse ano uma novidade, que é a Arena Técnica de Diesel. A Infalto que surgiu aí como um evento, né, de gestão para reparação automotiva, gestão para oficinas. Ela vai trazer a temática diesel e você já comentou que vai levar toda a sua equipe lá para capacitar, né, Aristeu? Então, fui falar que ia ter algum treinamento de diesel, tive que fechar um dia a mais agora a empresa. Realmente, toda a minha equipe, a gente já fez a aquisição dos ingressos. Quem não adquiriu o ingresso da Infalto, corre lá, vamos adquirir, pessoal, o evento está fantástico. Não podemos ficar de fora desse evento, tá? A 7ª edição está maravilhosa. E, realmente, toda a Rio Vale estará presente na Infalto. Desde do setor operacional, quanto do setor comercial vai estar presente, né, presenciando, assistindo, né, e com certeza contribuindo e buscando informação lá para melhorar a nossa empresa aí no decorrer. Mas realmente essa questão da Bosch dentro hoje da Infalto foi um diferencial muito grande, né? Então vai estar falando ali sobre sistema de injeção diesel, né? Essa migração aí que as oficinas a gasolina estão sofrendo hoje, que esses carros leves, Compass, Jeep, então estão bastante no mercado. A Bosch vai estar falando desse sistema novo aí. Também vamos estar falando, a Bosch vai estar falando de filtro DPF, válvula GR, carbonização. Eu acho que isso é o básico aí do sistema diesel, mas realmente, se vocês tiverem a oportunidade de estar presenciando, escrevendo algum colaborador de vocês nesse evento, nesse treinamento, faz a diferença lá no teu dia a dia na oficina, com certeza. E se você quiser mais informações sobre a Infalto, você pode encontrar em infalto.com.br. E a feira acontece dos dias 24, 25 e 26 na Arena Ops aqui em Santa Catarina. Isso mesmo. Aristeu, e para a gente encerrar esse nosso bate-papo com chave de ouro, eu tenho uma pergunta final aqui para ti. Se hoje aparecesse na tua porta uma pessoa falando assim, eu quero abrir uma oficina mecânica, qual seria o teu conselho para essa pessoa? Vamos lá, né? O desafio é longo, né? Mas ele é gratificante. Gratificante. E com certeza eu ia trazer esse cara pro meu lado, né? Porque se ele tivesse perguntando isso, batendo na minha porta, é porque realmente ele tem alguma dúvida ou uma inspiração já uma referência. Na minha empresa como referência. Com certeza eu ia trazer ele para dentro da associação, né? Mostrar para ele o caminho, não eu mostrar, né? Mas ele criar essa cultura de conversar comigo, com o Elton, com o Billy, com o Márcio, com o Nino, com o Oda. Tem muitas pessoas incríveis aí dentro do nosso núcleo que com certeza vão poder orientar ele e com certeza
estando dentro de uma associação como a gente tem dentro do estado de Santa Catarina, não tenho dúvida que ele vai ser realmente um sucesso aí no mercado de reparação de veículos automotivos. Perfeito, Aristeu. E se o pessoal que está assistindo agora quiser te encontrar, quais são as redes sociais suas, da empresa? O que você pode divulgar aqui pra gente? Ah, sim. Hoje a Rio Vale Diesel, hoje pesquisando Rio Vale Diesel já aparece ali, a gente tem Instagram, tem o contato lá também e tem lá também todos os serviços que a gente hoje oferece dentro da Rio Vale. Então, podem chamar lá. Vai ter a Érica, onde vai atender cada um de vocês, vai dar todo o suporte técnico. Qualquer coisa, ela passa para mim, a gente alinha aí sem problema nenhum. Perfeito, Aristeu, foi um prazer receber você aqui nesse nosso bate-papo em Falto. Elton, muito obrigado também por ajudar aqui nessa condução. E a gente se vê na Infalto nos dias 24, 25 e 26 de setembro, lá na Arena Opus. Esperamos vocês, hein? Pessoal, vamos adquirir o ingresso. Todo mundo na Infalto aí. Tá chegando. Vamos lá. Até a próxima. Até. Tchau, tchau.